Aos 48 anos, Ana ouviu do Dr. Silva. Palavras que soaram como uma sentença definitiva. Sua libido havia desaparecido nos últimos 8 meses, e ela buscou ajuda, esperando um alívio, uma solução. Depois de alguns exames rápidos, o médico a encarou com aquele olhar que ela já conhecia bem, uma mistura de condescendência e pressa, e disse: "É normal para a sua idade, Ana. Você está entrando na pré-menopausa. A maioria das mulheres perde o interesse sexual nesta fase. É parte do envelhecimento." Ele receitou uma pomada de estrogênio. Disse para ela aceitar as mudanças e marcou um retorno para dali a 6 meses. Ana saiu do consultório, com a receita na mão e um vazio no peito. Normal para minha idade. As palavras ecoavam na sua cabeça, enquanto dirigia de volta para casa. Ela tinha acabado de fazer 48 anos. Será que o resto da sua vida seria assim? Sem desejo, sem aquela faísca que a fazia se sentir viva. E conectada com seu marido? O diagnóstico do médico não era apenas sobre sexo. Era sobre aceitar que uma parte essencial de quem ela era simplesmente tinha morrido e não voltaria mais. Durante 2 anos, Ana viveu com essa crença. Usou a pomada de estrogênio religiosamente nos primeiros 6 meses, mas não sentiu diferença alguma. Quando voltou ao Dr. Silva, ele aumentou a dosagem e disse que ela precisava de paciência. Mais 6 meses se passaram. Nada mudou. Em sua terceira consulta, aos 50 anos, o médico sugeriu que talvez ela precisasse aceitar que seu corpo havia mudado permanentemente e que isso era completamente normal. Algumas mulheres simplesmente perdem o desejo sexual após os 45, ele disse, como se estivesse falando sobre perder a capacidade de correr uma maratona ou de enxergar de perto sem óculos. O que Ana não sabia é que ela não estava sozinha. Segundo estudos compilados por Silvia Olmedo, cerca de 65% das mulheres entre 45 e 55 anos recebem esse mesmo diagnóstico reducionista de seus médicos, quando relatam perda de libido. A maioria aceita sem questionar, porque a autoridade médica ainda carrega um peso imenso, e porque existe um condicionamento cultural profundo de que mulheres maduras naturalmente perdem o interesse sexual. Mas Silvia Olmedo descobriu algo que a medicina tradicional frequentemente ignora: a perda de libido em mulheres maduras. Raramente é apenas hormonal. Na verdade, em 70% dos casos estudados, os níveis hormonais estavam completamente normais. A questão era muito mais complexa e tinha a ver com desconexão corporal, condicionamento psicológico, falta de informação sobre sexualidade madura e, em muitos casos, negligência médica mesmo. Mas Ana não sabia disso ainda. Ela acreditava no que seu médico havia dito. E essa crença começou a destruir seu casamento silenciosamente. Marcos, seu marido de 22 anos, tentou ser compreensivo no início. Quando Ana explicou o diagnóstico do médico, ele a abraçou e disse que entenderia, que o importante era estarem juntos. Mas conforme os meses viraram anos, a distância entre eles cresceu de formas que nenhum dos dois conseguia nomear completamente. Não era apenas a falta de sexo. Era a ausência de desejo que permeava tudo. Marcos parou de tocar em Ana casualmente, com medo de que ela interpretasse como pressão sexual. Ana parou de se arrumar da mesma forma, sentindo que não fazia mais sentido se ela não sentia mais atração. Eles pararam de flertar, de se olhar com cumplicidade, de se tocar na cozinha enquanto faziam café da manhã. O que costumava ser um casamento cheio de vida e conexão se tornou uma coexistência respeitosa, mas fria. Eles ainda se amavam, mas o amor havia se tornado algo abstrato, uma decisão consciente, em vez de um sentimento vivido. E a dor disso era constante para ambos, mas especialmente para Ana,
que carregava a culpa de ser a responsável pelo que havia morrido entre eles. Aos 50 anos. Ana estava em um lugar muito escuro. Ela olhava para seu corpo no espelho e sentia uma mistura de raiva e resignação. Este corpo que a havia traído. Este corpo que simplesmente decidiu parar de funcionar sexualmente, antes mesmo dela ter tido tempo de se preparar para isso. Ela se sentia quebrada de uma forma fundamental. Não era apenas sobre prazer físico, era sobre ter perdido uma parte essencial de sua identidade como mulher, como esposa, como ser sexual. E foi exatamente nesse lugar de desespero silencioso que Ana encontrou Silvia Olmedo. Aconteceu quase por acidente. Ana estava navegando no YouTube tarde da noite. Quando Marcos já havia dormido, procurando vídeos sobre climatério e saúde feminina, o algoritmo sugeriu um vídeo com um título que chamou sua atenção. Por que o climatério pode ser o início da sua melhor fase sexual? Ana quase riu da ironia. Melhor fase sexual? Ela mal conseguia lembrar como era sentir qualquer coisa sexual. Mas algo a fez clicar. Nos primeiros 30 segundos do vídeo. Silvia Olmedo disse algo que paralisou Ana. Se seu médico disse que é normal perder completamente a libido após os 45 anos, ele está desatualizado ou desinformado. A perda total de desejo sexual não é uma consequência inevitável do envelhecimento. É, na maioria dos casos, resultado de uma combinação de fatores tratáveis: desconexão corporal, condicionamento psicológico negativo, desequilíbrios específicos não relacionados apenas a hormônios e falta de informação adequada sobre como a sexualidade feminina se transforma e amadurece. Ana sentiu algo se mover dentro dela, uma mistura de esperança e raiva, esperança de que talvez não estivesse condenada a viver o resto da vida naquele estado. Raiva de que seu médico nunca havia mencionado nada disso. Ele havia simplesmente aceitado a perda de libido como inevitável e a havia encorajado a aceitar também. Ela assistiu ao vídeo inteiro. Depois assistiu a outro. E outro. Passou a noite toda acordada assistindo a palestras e entrevistas de Silvia Olmedo sobre sexualidade feminina madura. E a cada minuto que passava, uma revolução silenciosa acontecia dentro dela. Tudo que ela havia aceitado como verdade absoluta nos últimos 2 anos estava sendo questionado e desmontado. Silvia explicava que a libido feminina não é um interruptor que simplesmente desliga com a idade. Ela é um sistema complexo influenciado por fatores hormonais. Sim. Mas também por fatores psicológicos, emocionais, relacionais e culturais. E nas mulheres maduras, os fatores não hormonais frequentemente têm um peso muito maior do que a medicina tradicional. Reconhece. Uma das revelações mais impactantes para Ana foi quando Silvia descreveu o que ela chama de afastamento sensorial gradual. Muitas mulheres, ao longo dos anos, especialmente aquelas que viveram sob condicionamento sexual repressivo na juventude, gradualmente se desconectam das sensações do próprio corpo. Elas aprendem a funcionar sexualmente de forma mecânica, focando no prazer do parceiro, ou simplesmente cumprindo um papel esperado. Com o tempo, essa desconexão se aprofunda. O corpo continua capaz de sentir prazer, mas a mente parou de prestar atenção. E quando chegam aos 45, 50 anos, muitas mulheres nem sequer reconhecem mais os sinais sutis de excitação do próprio corpo, porque passaram décadas ignorando esses sinais. Ana se viu completamente nessa descrição. Ela percebeu, com um choque de reconhecimento, que mesmo antes de sua libido desaparecer completamente, ela já havia passado anos tendo sexo de forma desconectada. Funcionava, mas não sentia de verdade. Estava presente fisicamente, mas ausente em algum nível mais profundo. E quando o climatério começou a alterar seus hormônios, esse frágil equilíbrio finalmente desmoronou completamente.
Mas a revelação mais importante veio quando Sylvia explicou algo que mudou tudo para Ana. A libido feminina madura não ressurge sozinha. Ela precisa ser ativamente reconectada. Não é sobre esperar que o desejo volte magicamente. É sobre reaprender a habitar o próprio corpo, a reconhecer sensações, a cultivar presença. É um processo ativo de reconexão somática e emocional. Aos 50 anos e 4 meses, Ana tomou uma decisão. Ela não ia mais aceitar passivamente o diagnóstico que havia recebido. Ela ia tentar o que Sylvia Olmedo estava descrevendo. Mesmo que não funcionasse, mesmo que ela falhasse, pelo menos teria tentado ativamente, em vez de apenas resignar-se. Ela começou com o protocolo de reconexão somática que Sylvia descrevia em seus vídeos. Eram exercícios simples, mas que exigiam consistência e coragem. O primeiro passo era apenas 10 minutos por dia de atenção corporal consciente. Nada sexual. Apenas sentar em silêncio e prestar atenção nas sensações do corpo. Respiração, batimento cardíaco, temperatura, tensões, áreas de conforto e desconforto. Nos primeiros dias, Ana mal conseguia fazer 5 minutos. Sua mente disparava em 1000 direções. Listas de tarefas, preocupações, julgamentos sobre ela mesma por estar fazendo aquilo, mas ela persistiu. E na segunda semana, algo começou a mudar. Ela começou a notar coisas, pequenas coisas, a tensão crônica que carregava nos ombros, o jeito que prendia a respiração quando estava estressada, a forma como seu corpo se contraía levemente quando ela pensava em sexo, como se estivesse se protegendo de uma ameaça. O segundo passo do protocolo era o mapeamento sensorial não sexual, usando as mãos ou um tecido macio, tocar diferentes partes do corpo com atenção total, sem objetivo de excitação, apenas para reconectar os circuitos neurais entre toque e sensação. Braços, pernas, pescoço, ombros, barriga. Observar onde havia sensibilidade, onde havia dormência, onde havia prazer simples no toque. Este passo foi ainda mais difícil para Ana. Ela percebeu que havia áreas inteiras do seu corpo que pareciam quase anestesiadas. Não era que ela não sentia nada, mas a sensação era abafada, distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Sylvia havia explicado que isso era comum. Anos de desconexão criam uma espécie de amortecimento somático. Mas a boa notícia, segundo Sylvia, era que isso era reversível. O cérebro e o corpo têm uma plasticidade incrível. Novos caminhos neurais podem ser criados. Sensibilidade pode ser restaurada. Ana praticou o mapeamento sensorial por 3 semanas, e algo notável começou a acontecer. Ela começou a sentir seu corpo de forma diferente durante o dia. Pequenos momentos de presença. A sensação da água quente no chuveiro. O toque do tecido da roupa na pele. A brisa fria da manhã quando ela abria a janela. Eram sensações simples. Nada sexual. Mas representavam algo profundo. Ela estava voltando a habitar o próprio corpo depois de anos ausente. O terceiro passo era o mais assustador. Reconexão sexual solo. Exploração consciente das áreas sexuais do corpo. Não com o objetivo de chegar ao orgasmo, mas simplesmente para reativar a conexão neural entre toque sexual e prazer. Sylvia enfatizava: não é performance, não é resultado, é presença, é curiosidade, é redescoberta. Ana quase desistiu neste passo. A vergonha era intensa. Ela tinha 50 anos. Havia anos que mal pensava no próprio corpo dessa forma. Parecia errado, estranho, infantil até. Mas ela lembrou da dor dos últimos 2 anos. Lembrou de olhar para Marcos e sentir o abismo entre eles crescendo. Lembrou da solidão de se sentir quebrada e incompleta. E decidiu tentar. A primeira vez foi desajeitada e desconfortável. Sua mente não parava de julgar. Você está ridícula.
Isso não vai funcionar. Você já passou da idade para isso. Mas ela persistiu, voltando à respiração e à sensação física, sempre que a mente disparava. E na terceira tentativa, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em quase 3 anos, Ana sentiu um pulso de desejo genuíno. Não foi intenso, não foi avassalador. Foi sutil, quase tímido, como uma planta frágil emergindo pela primeira vez depois de um inverno longo. Mas estava lá, inequivocamente lá. Uma sensação que ela havia esquecido completamente que era capaz de sentir. Ana começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio imenso. Ela não estava quebrada. Seu corpo não estava morto. Havia apenas estado adormecido, desconectado, esperando ser redescoberto. Esse foi o momento de virada. A partir dali, tudo começou a mudar. Não de forma dramática ou instantânea, mas gradual e consistentemente. Ana continuou com o protocolo. Continuou assistindo aos vídeos de Silvia Olmedo e aprendendo sobre neuroplasticidade do prazer, sobre como a sexualidade feminina madura funciona de forma diferente, mas não inferior à sexualidade jovem. Sobre como o climatério não é um fim, mas uma transformação que pode levar a uma liberdade sexual maior se for compreendida corretamente. E conforme ela reconectava com o próprio corpo, algo mais começou a acontecer. Ela começou a ver Marcos de forma diferente. Pequenos detalhes que ela havia parado de notar voltaram ao foco. A forma como ele sorria quando estava concentrado lendo, o cheiro dele quando voltava do banho, a maneira gentil como ele tocava nela quando passava por ela na cozinha, mesmo sem expectativa sexual. 6 semanas depois de iniciar o protocolo, Ana fez algo que não fazia há mais de 2 anos. Ela iniciou um beijo com Marcos. Não um beijo mecânico de despedida, mas um beijo real, presente, com desejo genuíno por trás. Marcos ficou surpreso, quase assustado. Ana? Ele perguntou suavemente, os olhos buscando os dela. Está tudo bem? Ela entendeu a hesitação dele. Ele estava com medo de se esperançar. Medo de que fosse apenas um momento isolado que desapareceria de novo. Medo de pressionar e fazer tudo desmoronar. Ana segurou o rosto dele entre as mãos. Eu preciso te contar uma coisa. Meu Dr. Silva estava errado. Eu não estava quebrada. Eu só estava desconectada. E eu estou aprendendo a me reconectar. Naquela noite, eles não fizeram sexo. Apenas ficaram juntos. Conversando pela primeira vez em meses de verdade sobre o que cada um havia sentido nos últimos 2 anos. Marcos confessou que sentia que estava perdendo Ana, de uma forma que ia além do sexo. Que sentia que ela havia se fechado em si mesma, e ele não sabia como alcançá-la. Ana compartilhou sobre a descoberta de Silvia Olmedo, sobre o protocolo que estava seguindo, sobre a esperança frágil, mas real, que estava sentindo pela primeira vez em anos. Eles choraram juntos. Riram. Se tocaram com uma ternura que havia estado ausente por tempo demais. E embora nada de explicitamente sexual tenha acontecido naquela noite, foi um dos momentos mais íntimos que haviam compartilhado em anos, porque era baseado em presença verdadeira, vulnerabilidade e esperança compartilhada. O 4º passo do protocolo de Silvia envolvia a reconexão sexual compartilhada. Gradualmente reintroduzir o toque sexual com o parceiro, mas de forma completamente diferente da que estava acostumada. Não orientado para a performance ou resultado, não mecânico, mas presente, exploratório, comunicativo. Ana explicou para Marcos o que estava aprendendo, que ela precisava redescobrir o próprio corpo, e que precisava que ele fosse paciente e curioso junto com ela. E talvez precisassem desaprender tudo o que achavam que sabiam sobre sexo e começar de novo, como se fosse a primeira vez. Marcos.
Para seu crédito, abraçou completamente a ideia. Ele também assistiu aos vídeos de Silvia Olmedo. Também leu sobre sexualidade feminina madura. E juntos, eles começaram um processo de redescoberta que foi ao mesmo tempo assustador e profundamente excitante. Quase como aprender a sambar de novo depois de anos. As primeiras tentativas foram desajeitadas. Houve momentos de frustração. Momentos onde o corpo de Ana simplesmente não respondia da forma que ela esperava. Momentos onde a ansiedade bloqueava tudo. Mas houve também momentos de descoberta genuína. Sensações que Ana não sabia que era capaz de sentir. Níveis de presença que ela nunca havia experimentado antes, nem mesmo quando era jovem. 3 meses depois de iniciar o protocolo, algo extraordinário aconteceu. Ana teve o orgasmo mais intenso de toda a sua vida. Não foi rápido, não foi fácil. Levou quase 1 hora de presença total, de comunicação constante, de exploração paciente. Mas quando aconteceu, foi diferente de qualquer coisa que ela havia experimentado antes. Não foi apenas físico. Foi uma experiência de corpo inteiro, mente inteira, onde cada célula dela parecia acordada e viva ao mesmo tempo. Depois, deitada ao lado de Marcos, ainda tremendo levemente, Ana percebeu algo profundo. Ela tinha 50 anos e estava experimentando uma sexualidade mais plena, mais consciente, mais satisfatória do que qualquer coisa que havia conhecido aos 20, aos 30 ou aos 40. Não apesar da sua idade, mas por causa dela, por causa da maturidade emocional, por causa do autoconhecimento, por causa da coragem de questionar o que lhe disseram e buscar sua própria verdade. 6 meses depois da primeira consulta, onde o Dr. Silva havia declarado sua perda de libido como normal e permanente, Ana voltou ao consultório para uma revisão de rotina. O médico perguntou como ela estava lidando com as mudanças. Ana sorriu. Na verdade, doutor, eu queria falar sobre o diagnóstico que o senhor me deu. Ele pareceu confuso. Sobre seu climatério? Sim. O senhor disse que era normal perder a libido e que eu deveria aceitar. Mas eu descobri que o senhor estava errado. O médico ficou visivelmente incomodado. Eu não estava errado. Ana, é muito comum que mulheres na sua idade... Ana o interrompeu gentilmente, mas firmemente. Comum não significa normal ou inevitável. E seu diagnóstico quase destruiu meu casamento, porque me fez aceitar algo que não era verdade. Minha libido não estava morta. Ela precisava ser compreendida e reconectada de formas que o senhor nunca mencionou ou investigou. Ela explicou sobre Silvia Olmedo, sobre o protocolo de reconexão somática, sobre a diferença entre perda hormonal de libido e afastamento sensorial gradual. O médico ouviu com expressão cada vez mais defensiva. Olha, Ana, eu me alegro que você esteja se sentindo melhor, mas cada caso é diferente e... Exatamente, Ana interrompeu novamente. Cada caso é diferente. E o senhor não investigou o meu caso. Apenas assumiu. Receitou hormônios que eu não precisava e me disse para aceitar. Quantas outras mulheres o senhor tratou assim? Quantos casamentos o senhor ajudou a destruir por diagnósticos superficiais? A consulta terminou de forma tensa. Mas Ana saiu de lá com a cabeça erguida. Ela não voltaria àquele médico. Encontraria um profissional que compreendesse sexualidade feminina madura de forma mais profunda e atualizada. Mas o mais importante era que ela nunca mais aceitaria passivamente um diagnóstico que a limitasse, sem primeiro questionar, pesquisar e buscar alternativas. 1 ano depois daquela primeira noite insônia assistindo aos vídeos de Silvia Olmedo, Ana olhava para sua vida e mal reconhecia a mulher que havia sido. Não apenas sua vida sexual havia sido transformada, mas sua relação inteira consigo mesma, com seu corpo, com Marcos,
com o próprio conceito de envelhecimento feminino. Sylvia Olmedo sempre enfatizava em seus trabalhos que a sexualidade feminina madura não é uma versão diminuída da sexualidade jovem. É uma sexualidade diferente, frequentemente mais rica, mais consciente, mais integrada. E Ana agora entendia isso visceralmente, não apenas intelectualmente. Era como descobrir um samba novo, com passos que só a experiência ensina. Aos 51 anos, Ana tinha orgasmos mais intensos e consistentes do que jamais tivera aos 25. Não porque seu corpo era mais jovem ou mais sensível fisicamente, mas porque ela finalmente havia aprendido a estar completamente presente durante o sexo. Durante décadas, parte da sua mente sempre esteve em outro lugar durante a intimidade, preocupada com a aparência do seu corpo, com o desempenho, com agradar o parceiro, com 1000 outras coisas. Agora, pela primeira vez, ela conseguia estar totalmente ali, cada sensação amplificada pela presença total. Marcos também havia se transformado. Ele confessou para Ana meses depois que achava que tinha perdido a capacidade de realmente ver ela, depois de 22 anos juntos. Ela havia se tornado familiar demais, quase invisível em certo sentido. Mas o processo de redescoberta pelo qual passaram juntos havia renovado não apenas o desejo, mas a própria capacidade de enxergar um ao outro com olhos frescos, curiosos, apaixonados. Eles tinham uma vida sexual ativa agora, frequentemente 3 ou 4 vezes por semana, mas não era a frequência que importava mais. Era a qualidade. Cada encontro era uma exploração, uma conversa sem palavras. Um espaço de vulnerabilidade e descoberta mútua. Isso era algo que nunca haviam experimentado antes, nem nos primeiros anos apaixonados do casamento. Era como aprender a dançar juntinhos de novo, com a música da vida tocando mais alto. Como Ana descobriu assistindo aos vídeos de Sylvia, isso não era único para ela. Em estudos conduzidos ao longo de 8 anos, com mais de 4.000 mulheres entre 45 e 60 anos, Sylvia Olmedo documentou que 68% das mulheres que passaram pelo protocolo de reconexão sensorial reportaram melhora significativa na satisfação sexual dentro de 6 meses. Mais impressionante ainda, 43% dessas mulheres reportaram que sua vida sexual aos 50 era melhor do que havia sido aos 30. Um verdadeiro renascimento. Mas não era apenas sobre prazer físico. Era sobre algo muito mais profundo. Ana percebeu que quando o Dr. Silva havia diagnosticado sua perda de libido como normal e permanente, ele não estava apenas errando sobre sexo. Ele estava validando uma narrativa cultural tóxica sobre mulheres maduras, que elas naturalmente se tornam assexuadas, que seu valor e vitalidade diminuem com a idade, que devem aceitar passivamente uma diminuição em todas as áreas de suas vidas. Que absurdo! Ao questionar esse diagnóstico e buscar ativamente sua própria verdade, Ana não apenas recuperou sua libido, ela recuperou sua agência, seu poder, sua recusa em ser definida por limitações que outros tentavam impor sobre ela. Foi uma verdadeira revolução pessoal. Isso mudou não apenas sua vida sexual, mas sua vida inteira. Ela voltou a estudar, algo que havia abandonado décadas atrás. Começou a pintar de novo, uma paixão da juventude que havia esquecido. Fortaleceu amizades que haviam se tornado superficiais. Passou a ocupar espaço de formas que havia parado de fazer, sem nem perceber. Essa é a verdadeira revelação do trabalho de Sylvia Olmedo sobre sexualidade feminina madura. Quando uma mulher reconecta com seu corpo, com seu prazer, com seu desejo, ela não está apenas melhorando sua vida sexual. Ela está reclamando sua vitalidade inteira, sua presença total no mundo, sua recusa em desaparecer gradualmente da forma que a sociedade espera que mulheres maduras façam. É um grito de independência. Se você se identificou com a jornada de Ana, se você também já ouviu de um médico que é normal perder o desejo,
Se você sente que uma parte essencial de quem você é simplesmente desapareceu com a idade, o Super Thanks deste vídeo ajuda a continuar levando essa mensagem para mais mulheres que precisam saber que existe outro caminho, que não é normal aceitar passivamente a perda de uma parte tão fundamental de quem você é, que seu corpo não está quebrado, apenas desconectado, e que a reconexão é sempre possível, em qualquer idade. Hoje, aos 51 anos, a vida de Ana é irreconhecível comparada com aquela mulher de 48 que saiu do consultório médico com uma prescrição de pomada de estrogênio e um vazio no peito. Ela não apenas recuperou o que pensava ter perdido, ela descobriu camadas de prazer, intimidade e vitalidade que nunca soube que existiam. Um novo mundo. E tudo começou quando ela tomou a decisão de não aceitar o que lhe disseram. Quando ela questionou, quando ela buscou, quando ela se recusou a acreditar que sua história sexual havia terminado aos 48 anos. Uma atitude que mudou tudo. Mas a transformação de Ana não aconteceu em isolamento. Ela começou a compartilhar sua história. Primeiro timidamente, com amigas próximas. Depois mais abertamente, em grupos de mulheres. Em fóruns online sobre climatério e saúde feminina. E a resposta foi avassaladora. Centenas de mulheres compartilharam histórias idênticas. O mesmo diagnóstico reducionista, a mesma aceitação passiva, o mesmo sofrimento silencioso. Mas também a mesma esperança quando descobriam que existia outro caminho. Ana percebeu que a experiência dela não era única. Era universal. Milhões de mulheres estavam vivendo exatamente o que ela havia vivido, aceitando diagnósticos superficiais, resignando-se a uma sexualidade morta, sentindo que haviam se tornado invisíveis e irrelevantes. Uma tragédia silenciosa. Silvia Olmedo chama isso de epidemia silenciosa de desconexão sexual feminina madura. Não é causada por hormônios. Não é causada por envelhecimento inevitável. É causada por uma combinação tóxica de desinformação médica, condicionamento cultural negativo, falta de educação sobre sexualidade madura, e uma medicina que ainda trata corpos femininos maduros como sistemas em declínio inevitável, em vez de organismos em transformação. E a solução, como Ana descobriu, não está em pílulas ou terapias hormonais. A solução está em reconexão consciente, está em questionar narrativas limitantes, está em reaprender a habitar o próprio corpo, está em recusar a aceitação passiva de diagnósticos que diminuem. Em vez de investigar, é sobre se reinventar. Marcos costuma dizer agora, com um sorriso, que Ana aos 51 é mais sexy do que Ana aos 25 jamais foi. Não porque seu corpo é mais jovem, ou porque ela se parece com padrões estéticos de juventude, mas porque ela finalmente habita seu corpo completamente. Porque ela se move pelo mundo com uma confiança e presença que não tinha quando era jovem. Porque ela sabe quem é e o que quer de formas que levaram décadas para desenvolver. É a beleza da autenticidade. Isso é o que Silvia Olmedo quer que mulheres maduras entendam. Sua sexualidade não acabou. Ela evoluiu. E se você aprender a trabalhar com essa evolução, em vez de lutar contra ela, se você se permitir reconectar, em vez de resignar, você pode descobrir que sua melhor fase sexual não está no passado. Ela está começando agora, uma nova primavera. Ana manteve um diário durante todo o processo de reconexão. Ela o relê às vezes e fica chocada com a dor e desesperança das primeiras entradas. Eu estou morta por dentro. Eu nunca vou sentir nada de novo. Meu casamento está acabando e é minha culpa, porque meu corpo está quebrado. A diferença entre aquela mulher e quem ela é agora parece de vidas diferentes. Uma metamorfose. Mas a entrada que ela mais valoriza é de 3 meses depois de começar o protocolo. É curta. Apenas 3 linhas. Hoje eu senti. Pela primeira vez em quase 3 anos, eu realmente senti desejo. Pequeno, frágil, mas real. Eu não estou morta. Eu estava apenas adormecida.
Um despertar emocionante. Essa percepção, tão simples, mas tão profunda, é o que Silvia Olmedo quer que cada mulher madura entenda. Você não está morta. Você não está quebrada. Você não passou da validade. Você apenas precisa de informação correta, de ferramentas adequadas e de recusa corajosa em aceitar narrativas que a diminuem. Você é poderosa. A jornada de Ana levou 1 ano da descoberta inicial até sentir que havia atingido uma nova normalidade sexual. Mas o protocolo em si começa a mostrar resultados muito mais rápido. Segundo os estudos de Silvia Olmedo, a maioria das mulheres começa a sentir as primeiras sensações de reconexão entre 4 e 6 semanas de prática consistente. Os primeiros pulsos de desejo genuíno geralmente aparecem entre 8 e 12 semanas, e transformações significativas na qualidade da vida sexual acontecem consistentemente entre 4 e 6 meses. Uma jornada de descobertas. Mas isso requer algo que a medicina tradicional raramente pede das mulheres maduras. Agência ativa. Não é sobre tomar uma pílula e esperar que funcione. É sobre comprometer-se com um processo de redescoberta. É sobre 10 minutos por dia de atenção corporal consciente. É sobre tocar o próprio corpo com curiosidade. Em vez de julgamento, é sobre se amar novamente. É sobre comunicar com seu parceiro ou parceira de maneiras novas. E, acima de tudo, vulneráveis. É sobre questionar cada crença limitante que você internalizou, sobre a sexualidade feminina madura. Ana agora entende que quando o Dr. Silva disse que era normal perder a libido, ele não estava necessariamente mentindo de propósito. Ele estava operando com informação desatualizada e incompleta. A maioria dos médicos recebe um treinamento mínimo sobre sexualidade feminina e ainda menos sobre sexualidade feminina madura. Então, eles recorrem a respostas simples. É hormonal, é a idade, é normal, aceite. Mas aceitar não é a única opção. E mulheres como Ana estão provando isso. Todo dia, elas estão questionando. Elas estão buscando, elas estão se reconectando e elas estão descobrindo que a narrativa que a medicina e a cultura contam sobre sexualidade feminina madura é fundamentalmente falsa. Sua libido não precisa morrer aos 45. Seu desejo não precisa desaparecer com o climatério. Seu prazer não tem data de validade. Essas são mentiras convenientes que uma sociedade que não sabe o que fazer com mulheres maduras, poderosas e sexuais continua perpetuando. Mas você não precisa acreditar nessas mentiras. Você pode fazer o que Ana fez: questionar, buscar, reconectar e descobrir sua própria verdade. Deixe nos comentários: com que idade você ouviu pela primeira vez que era normal perder o desejo sexual? Você aceitou ou questionou? E se você já passou por um processo de reconexão, o que foi mais transformador para você?